façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Glória a Deus. Veja bem, irmãos, agora que vocês sabem essas coisas, vocês serão felizes se praticá-las. Esse fechamento dessa cena, desse fato de Jesus, é um grande ensinamento para nós. E nós aprendemos isso aqui na igreja, né? E quando a gente dispõe a fazer, a praticar isso que nós ouvimos nesse texto, de verdade, nós estamos nos dispondo, sim, a fazer aquilo que Deus espera de nós. Bem-aventurados sois, se as praticardes. Felizes vocês são, se procederem assim. Então, irmãos, como nós temos falado nas nossas aulas, nas nossas reflexões sobre a palavra de Deus, aqui é o lugar que Deus nos deu para aprendermos sobre o amor, para que nós possamos aprender sobre a misericórdia. Nós aprendemos sobre a expectativa que Deus tem sobre cada um de nós. Se nós vamos dar atenção ou não ao que Ele tem falado conosco. É aqui que nós vamos ser chamados a atenção para isso, para a expectativa que Deus tem sobre nós. Nós vamos ser obedientes ou não? Ah, eu estou mais ou menos. Deus não quer alguém mais ou menos. Ele falou isso para aquela igreja lá de Apocalipse, que ele cita que aquela igreja é morna, que ele está a ponto de vomitá-la da sua boca. Porque o morno, o mais ou menos, não serve para Deus. Ou é ou não é. Né? Então aqui é o lugar onde nós aprendemos isso. E nós demonstramos a nossa amizade, a nossa obediência a Deus, se é a palavrinha, palavrão, porque ela tem uma grande abrangência na nossa vida cristã, porque tudo na nossa vida cristã é se você quer, se nós nos dispomos, se nós estamos com muita vontade de atender ao que Deus está falando conosco, se, não é? Então, se praticarmos obediência aos ensinamentos que nós recebemos dele. No texto que nós lemos, esse versículo 17 chama muito a minha atenção. Agora que vocês sabem essas coisas, felizes vocês serão se as praticarem. Há também um outro desafio, porque esse texto é um desafio para todos nós. Como a obediência à palavra de Deus é um desafio para a igreja. Obedecer a Deus é um desafio para a igreja. E nesse desafio nós não estamos sozinhos. Deus é conosco. A presença dele na pessoa do Espírito Santo em nós é conosco. Nos ajuda, nos dá tudo que nós precisamos para desenvolvermos a nossa obediência a Deus. Mas tem o si, não é? Nós precisamos acreditar que nós não estamos sozinhos. Há também esse desafio. Se vocês me amam, o versículo 15 ele fala, se vocês me amam, está valendo para os apóstolos, os discípulos, e nós somos discípulos. Se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. João 14, 15. O assunto que nós precisamos tratar, o assunto que nós precisamos falar e ensinar, é Deus.
Nós temos que falar, nós temos que ensinar sobre Deus, sobre sua palavra, sobre a sua igreja obediente. Porque tem a igreja desobediente. Mas nós lutamos, nós queremos ser a igreja obediente. Esse é o desafio. Esse desafio chama a nossa atenção. Obediência não se discute. Culpe-se. Vocês também já me ouviram dizer muitas vezes aqui, né? Que aqui nós aprendemos a obedecer. Quando lá no mundo, na escola lá do mundo, nós aprendemos o ABCD, né? ABCD, mas aqui nós aprendemos obedecer. Então, isso é importante a gente lembrar, porque eu sinto que preciso falar desse tema sempre. Obediência para a igreja do Senhor que está aqui, que reúne aqui nesse local. Eu sinto que eu preciso trazer isso à nossa memória, porque grande parte de nós não praticamos obediência com facilidade. Com facilidade, não. Muitas vezes, muitos de nós, às vezes nós somos arrastados à obediência, não é? Mesmo sabendo que é pela obediência à palavra de Deus que nós somos edificados espiritualmente. Nós crescemos em espírito, nós crescemos na verdade, nós crescemos na vontade de Deus, pela obediência que nós temos a Ele, a sua palavra, porque Ele é presente na palavra dEle que nós temos diante de nós. Né? Então é pela obediência ao que Deus fala conosco que nós aumentamos a nossa esperança de salvação e vida eterna com Ele. Né? A gente não pode deixar de lembrar de Israel. Israel precisava ser obediente. Israel foi chamado à obediência muitas e muitas vezes. Mas Israel teve dificuldade. Israel teve muita dificuldade para obedecer ao nosso Deus. E eu digo isso porque eu estava lendo o livro das Lamentações essa semana. Toda eu fiquei lá só naquelas páginas das Lamentações. E aquilo ali traz uma tristeza muito grande para um povo que se chama povo de Deus. A narrativa do profeta ali, sobre os fatos que ele viu. Se você olhar no capítulo 3, versículo 1, ele foi testemunha ocular da desgraça que aconteceu em Jerusalém. Bebês e crianças morrendo, correndo e desmaiando pelas ruas. Não é? Ele viu isso, e ele narrou isso. Então, eu fiquei olhando aquilo ali e pensando nas nossas, nos nossos dias, nas nossas dificuldades. Inclusive, ontem na mensagem do culto da família, eu citei um pouco disso, né? E também nós precisamos perceber que às vezes nós ficamos em dúvida o que fazer, como fazer, por que fazer, mas a gente precisa estar na palavra de Deus, porque Deus sempre avisa com antecedência a consequência do seu plano. Deus nunca pega ninguém de surpresa, nunca. Em lugar nenhum da Bíblia você vê que Deus te pegou de surpresa. Eu digo você, mas a qualquer um dos elementos da Bíblia. Deus nunca pega ninguém de surpresa. Ele avisa antes. E age antes. Para livrar a pessoa da surpresa ruim. Ele quer que as pessoas sejam pegas pela surpresa boa, não é? Avisada, comentada, instruída. Isso vai ser bom, você vai ser abençoado.
Eu estou com você. Ele fala isso muitas vezes antes de qualquer situação. Não é? Irmãos, veja bem. Bênçãos e maldições são pronunciadas em várias partes da Bíblia. Alegrias e sofrimentos são pronunciados. Somos indesculpáveis se nós negligenciarmos tão grande salvação, se temos a mensagem superior hoje. Porque o que nós temos hoje, aqui, irmãos, isso aqui para nós é muito superior do que aqueles profetas que falavam nas ruas. Isso aqui para nós hoje é muito superior do que Moisés falando para aquela turma, lá naquele deserto. Isso aqui para nós hoje é uma maravilha, que nós temos que pegar e nos inteirarmos do que está aqui a nosso favor. E também está anunciando contra nós se nós não dermos atenção. Mas, irmãos, na carta aos Hebreus, eu quero ler em Hebreus capítulo 2, de 1 a 4. Hebreus 2, de 1 até o 4, eu vou ler. O Espírito Santo diz: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Ô, irmão, essa frase aí mostra para nós o quê? O que nós temos ouvido é o que está aqui. É Deus falando conosco. E não foi só uma vez, não é só uma vez, porque todas as vezes que nós abrirmos essa palavra, nós encontramos Deus falando conosco. Então, por isso, o Espírito diz: é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Não é? E olha o versículo 2. Porque se a mensagem transmitida por anjos, tudo aquilo que foi falado lá no deserto, toda aquela primeira legislação dada para Israel, tem a influência direta do serviço angelical. Os anjos estiveram ali, a presença de anjo diante daquela turma lá no deserto. Essa é a mensagem de anjos que está lá no Velho Testamento. Todos os anjos atuaram ali na velha aliança. Por isso ele diz aqui no versículo 2, porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão do povo, aquele povo que ouviu, aquele povo que viu o que Deus fez. Israel é indesculpável porque viu a atuação de Deus na sua vida. Israel viu o que Deus fez. Israel presenciou toda a ação de Deus quando os retirou do cativeiro lá da escravidão, cativeiro não, da escravidão no Egito, para fazer daquele bando de escravos uma nação. A nação de onde viria o Salvador de todos nós. Por isso, o versículo 2, o Espírito Santo diz: porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, nós encontramos no Pentateuco, lá naqueles primeiros 5 livros da Bíblia, nós encontramos a narrativa das punições que aquele povo sofreu, porque não deram confiança ao que Deus estava falando. O Moisés chegou ao ponto de falar, de clamar com Deus: ô Senhor, se o Senhor não perdoar esse povo, risca meu nome do teu caderno. Ele chegou a esse ponto de falar isso com Deus. E Deus responde para ele: eu vou riscar do meu livro quem eu quiser. Agora você vai e faz o que eu estou falando. E ele teve que fazer. Por isso que eu gosto de Moisés. Porque é a figura nossa do desespero,
daquele desejo de fazer, mas tem tanto atropelo, tem tanta coisa que prejudica, tanta coisa que dificulta, que chega ao ponto da gente dizer para Deus: por que, Senhor? Por que é eu que estou aqui? Por que é eu que estou fazendo isso? Mas aí vem aquela situação que o versículo 3 diz para nós: igreja, como escaparemos se nós negligenciarmos tão grande salvação? Como que nós vamos escapar se nós não dermos confiança ao que Deus está falando conosco? Como que nós vamos sair desse castigo? Como que nós vamos desviar da ira de Deus se nós não dermos atenção a tão grande salvação que está à nossa disposição? Irmãos, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação que primeiramente foi anunciada pelo Senhor, é o Senhor Jesus. No Evangelho, Ele veio e anunciou a salvação, que está através dEle, no sangue dEle. O sangue dEle cobre os nossos pecados. Como nós vamos escapar se nós negligenciarmos esta salvação do Filho de Deus, o que Ele sofreu, o que Ele passou para nos proporcionar o direito à salvação? Como nós vamos escapar? Agora, veja bem, o que o Espírito coloca aqui. Primeiramente, essa salvação foi anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram, os apóstolos. Escreveram o Evangelho que traz a salvação. E o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que ele não tem vergonha do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Começou primeiro lá no judeu. O Evangelho é o poder de Deus para salvar. Irmãos, Deus deu testemunho dessa salvação por meio de sinais, de maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não tem como não nos lembrarmos de Israel. É o nosso exemplo. Deus permitiu isso para que nós possamos ver que no sofrimento deles, na desobediência deles, no que eles sofreram, nós temos como nos livrar. Porque a nossa felicidade está em que Deus está aqui conosco. O profeta não é de vez em quando que ele passa aqui falando, ele está aqui falando para nós. O Espírito Santo está em nós, para nos dar a capacidade para entendermos o que ele escreveu. Se ele escreveu, ele estando em nós, nós somos capacitados a entender o que ele fala. Agora, se praticamos ou não, isso é uma outra história. Isso é um outro caso. É quando nós temos que voltar o nosso pensamento para Israel. Quando eles... Porque a coisa que Deus mais exigiu de Israel é que Deus queria ser o único Deus na vida deles. E aquele povo, agora veja bem, Deus tem muita paciência com Israel, como também Ele é muito paciente com a igreja, porque Israel viveu no Egito 400 anos, no meio de uma idolatria ferrenha. E lá no Egito, do sapo, jacaré, carneiro, vaca, touro, tudo era Deus. Deuses para ele, aquele país, Egito. Israel viveu ali 400 anos no meio daquilo ali tudo, sabendo que existia um único Deus,
verdadeiro, criador e paciente com eles. Eles ficaram ali, passando de pai para filhos, 4 séculos. Eles ficaram ali, ouvindo dos seus pais, que passava de pais para filho, sobre o Deus do patriarca Abraão. Eles ouviram, sabiam sobre o patriarca Abraão. Tanto é que quando Deus levanta Moisés para tirá-los de lá, eles não foram pegos de surpresa. O Deus dos nossos antepassados vai nos tirar daqui para adorarmos Ele. 3 dias de caminhada no deserto. Coitados. Não tem como, irmãos, a gente não lembrar de Israel. Nas alianças que Deus fez com aquela nação, eles foram avisados várias vezes. Por exemplo, uma que eu gosto muito de ver, Êxodo 24, versículo 4. O Moisés escreveu tudo que o Senhor dissera. Moisés é o legislador deles. Um bando de escravos, aquela multidão de escravos, nenhum deles lá tinha grande instrução, provavelmente nenhum sabia escrever. Então, o Moisés, Deus preparou ele 80 anos no palácio, 40 anos no palácio, 40 anos no deserto, fazendo um total de 80 anos de preparo. 40 anos no palácio, ele foi instruído em toda a ciência do Egito. Depois, lá no Novo Testamento, a gente vê escrito isso. Ele foi instruído em toda a ciência do Egito. E tem um lugar lá, porque nós sabemos que o Moisés fala assim, Senhor, manda outros, porque eu não sei falar, né? Aí, o Estevão, lá em Atos 7, ele fala, o Moisés era bom de falar. Ele quer dizer, desmente o Moisés, quando ele fala para Deus, Senhor, manda outro, eu sempre fui pesado de boca, né? Mas aí, lá em Atos 7, se não é em Atos 7, é em Hebreus 11, fala que ele sabia falar assim, ele tinha uma boa pronúncia assim, né? Ele estava querendo escorregar do serviço. Não é diferente de nós, não. A gente, se tiver uma folguinha, a gente escapa, a gente escorrega do que tem que fazer. E isso é ruim para nós. Isso é ruim, não é? Mas então, o Moisés escreveu tudo que o Senhor falou. E no versículo 7, Êxodo 24, versículo 7, em seguida, ele leu para o povo o livro da aliança, e eles disseram, agora veja bem o final a frase final do versículo 7. O povo falou, nós faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. É mentira, não fizeram. A gente sabe que eles não fizeram, não é? Mas naquela emoção de ouvir a palavra de Deus, de saber que Deus está ali pronunciando a vontade dEle, o amor dEle, a misericórdia dEle, querendo tirar o povo de uma situação horrível. O povo emocionado diz, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Mas imediatamente a isso, 3 dias de caminhada no deserto, ele já estava chateado lá, né? Ele já estava aborrecido. Será que não tinha túmulo lá no Egito? Ele trouxe para nos matar de sede aqui nesse deserto? Será que lá não tinha sepultura? Você está vendo? É nós. Nós não podemos ser assim. Aqui nós estamos para aprender na igreja a obedecer o que Deus está falando. A nossa obediência à palavra de Deus, em Números 14, Números já são 2 anos depois que eles saíram do Egito. Números 14, versículo 11. Deus fala, até quando esse povo vai me provocar? Até quando eles não crerão em mim? Deus que fez tudo, aquela saída deles, aquela travessia do Mar Vermelho,
a destruição do exército do faraó lá no Egito. Tudo aquilo Israel viu. A presença e o poder de Deus ali. Não é? Aí chega num ponto, quando eles reclamam de tudo, não conseguem ver a presença de Deus junto deles. Nessas atualidades que nós estamos, quantas vezes também nós duvidamos se Deus está conosco? Principalmente nesse tempo de tristeza em que nós estamos passando. Doenças. Não é? Essas variações desse coronavírus aí que está deixando muita gente mais preocupada ainda, porque já perdeu alguém na primeira leva, estão perdendo na segunda e possivelmente vão perder na terceira. Então a pessoa fica desesperada. Mas nós precisamos encontrar Jesus. Nós precisamos encontrar a palavra de Deus. E ser obediente ao que Ele está falando. Porque só encontrar não quer dizer nada. É muita coisa? É. Mas o que nós precisamos fazer é encontrar Deus, encontrar a sua palavra e nos dispormos a obedecer ao que Ele está falando ali. Porque o Moisés profetizou em Deuteronômio capítulo 32, a profecia de Moisés ali, e a palavra de Deus através de Moisés, ele falando, quando você chegar lá naquela terra que eu estou dando para vocês, vocês vão se prostituir. Prostituir é ser infiel. Israel prostituiu diante de Deus. E isso não quer dizer que é sexo, não. É porque não foi fiel à palavra dele. Não é? Então Israel não foi fiel. E isso foi profetizado antes de acontecer. Antes deles atravessarem o Rio Jordão, o Moisés falou, Deuteronômio 32, 21. Ele está falando, eles me provocaram com aquilo que nem Deus é, e me irritaram com os ídolos inúteis. Porque Deus quer ser o único na nossa vida. Deus quer ser o primeiro na nossa vida. Deus quer ser o único Senhor da nossa vida. Foi para Israel e é assim para a igreja. Mas resta saber se nós vamos deixar Ele ser o primeiro na nossa vida. Nós precisamos entender se nós estamos deixando Deus ser o primeiro na nossa vida. Quantas são as interferências que nós estamos colocando diante de nós, tirando Deus, passando Ele para segundo ou terceiro lugar. Isso é para nós aprendermos, irmãos. Esse relógio não para, né? Mas a igreja tem ouvido o Senhor Jesus dizer o seu evangelho e os ensinamentos dos seus apóstolos, que são as fiéis testemunhas que está descrito em Hebreus. Então, o Tiago, que é chamado, ele não está na lista de apóstolos de Jesus Cristo, o Tiago não está, mas o apóstolo Paulo chama ele de apóstolo, né? Então, não sei o que eles arrumaram lá, que não está escrito, né? Que o Paulo chama ele de apóstolo, mas o que a gente sabe é que ele é irmão de Jesus. Ele não só viu o que Jesus fez, mas como viveu com Jesus em casa, né? Já pensou conviver com Jesus 30 anos, né? Então, o Tiago viu isso. Então, na mente dele, ele escreveu no capítulo 1, versículo 18 da carta de Tiago, ele escreveu o seguinte, por sua decisão, mas na mente dele está Deus, na mente dele não está Jesus, na mente do Tiago está Deus, mas só depois que ele vai entender que Jesus é Deus, né? Mas nesse momento aqui, não. Então ele fala assim, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos, as primícias de tudo o que Ele criou. Irmãos,
nossa vida precisa ser para agradar a Deus. O apóstolo Pedro escreveu: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos. É o que ele coloca. Sejam criteriosos e estejam alertas. Estejam alertas. Dediquem-se à oração. Isso é demais, irmãos. Nós ficarmos alertas e jamais desistirmos da oração, jamais negligenciarmos o exercício da oração. Sobretudo, ele continua escrevendo, sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor cobre multidão de pecados. Sejam, essa frase final do versículo 9 é demais, irmãos. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamar. Isso me deixa... É porque naquelas festas judaicas, os judeus espalhados pelo mundo fora, por castigo de não obedecer a Deus, iam para Jerusalém, para essas festas. E onde eles ficavam? Na casa dos parentes lá, aqueles que eram da mesma tribo, né? Eles ficavam na casa deles. E ali eles ficavam até 3 dias, eles recebiam bem as pessoas, mas passou de 3 dias, já começava a olhar, a comida começava a acabar. Então, por isso, o Espírito Santo inspirou o apóstolo Pedro para escrever desse jeito aqui, ó. Eu vejo assim: sejam mutuamente hospitaleiros. Nós precisamos ser hospitaleiros? Precisamos. Nós precisamos dar atenção aos nossos irmãos que chegam nas nossas casas? Sim, precisamos. Mas sem reclamar. Filipenses 2,14. Obrigado. Filipenses 2,14. Olha o que eu vou falar depois desse sinal. Façam tudo sem murmuração. Eu estou murmurando? Não estou, não. Eu estou achando divertido o cenário. Então, a obediência que Jesus está ensinando para a igreja dele é assim para a vida. Jesus fala em João 10, o final do versículo 10, ele fala: eu vim para que tenham vida e tenham plenamente. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A desobediência à palavra de Deus gera um efeito contrário, irmãos, à bênção. A desobediência gera um efeito contrário à bênção. Tá? João 15, de 1 a 8, Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, o que acontece? Ele corta. Corta e joga fora. E todo aquele ramo que está agarrado ali no tronco, na videira, todo que dá fruto, o que acontece? Ele limpa, ele poda, ele cuida. Para quê? Para que dê mais fruto ainda. Aí ele escreve aqui: vocês já estão limpos pela palavra que lhes foi falada. Permaneçam em mim. Olha bem, permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo. Nenhum de nós, fora de Jesus, pode fazer nada. Nós não podemos fazer nada para Deus se nós estivermos fora de Jesus Cristo. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim, diz Jesus. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Ele explica. Se alguém permanecer em mim e eu nele,
esse dará muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. O versículo 5. E se alguém não permanecer em mim, você está vendo que tem de novo a palavra se? Ela tem quase 7.000 vezes na Bíblia toda essa palavra se. Quase 7.000 vezes. Se alguém não permanecer em mim, será como um ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim, de novo tem um se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Mas tem que ser obediente, tem que ser fiel, tem que ser crente, credo naquilo que ele está falando. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto. Nós glorificamos a Deus quando nós damos frutos para Ele. Nós glorificamos a Deus com o fruto do nosso trabalho para Ele. E assim serão meus discípulos. É o que disse Jesus. Então, irmãos, a vontade de Deus é esta. É que nós sejamos obedientes ao que Ele está falando. Agora nós vamos estar adorando ao nosso Deus. Vamos estar cantando louvores. E vamos procurar fazer